Oi, aqui é a Camila e agora eu vou falar como que foi no Chile. O Covid no Chile não foi nada fácil. Em uma tentativa de reverter o aumento de novos casos que colocou o Chile entre os países mais infectados do mundo, atrás apenas do Brasil e do Peru, segundo as pesquisas da Universidade Johns Hopkins. O governo do presidente Sebastián Piñera implantou uma nova bateria de medidas. Ele, o presidente, defendia que o Chile, país que governa pela segunda vez, estava muito bem preparado para enfrentar a pandemia. Dias antes dessa fala do presidente, em 24 de março de 2020, ele já tinha decretado toque de recolher em todo o país, na tentativa de evitar aglomerações noturnas. A falta de conhecimento sobre a realidade social chilena foi o que complicou o ambiente de luta contra essa pandemia. Dizem que os santistas políticos Julieta Soares, da Universidade Católica do Chile, e Guilherme Rosana, da Universidade de Valparaíso, o então ministro da Saúde chegou a dizer que não sabia que tanta gente vivia amontoada no país e que por isso não podiam fazer simplesmente o distanciamento social. Disse Julieta Soares, da Universidade Católica do Chile, que integra a rede de politólogas. Infelizmente, a pandemia confirmou ainda que muitos chilenos estão endividados, agora não sabem como pagar suas dívidas e consideram insuficiente os auxílios emergenciais do governo, como declaram as TVs locais. Na visão do político cientista Guilherme Rosano, a pandemia do novo coronavírus mostrou que o Chile tem problemas como qualquer outro país da América Latina. A pandemia evidenciou com muita força a desigualdade no país. Como os dados sobre que realmente precisam de ajuda não são completos. Teve gente que precisou dessa ajuda e outros que não precisavam recebendo esses auxílios estatais. Na época, segundo o Centro de Pesquisa em Informação Jornalística, o Chile informou a Organização Mundial de Saúde ter 5.000 mortos por coronavírus, e não os 3.000 que foram informados dentro do país. O governo argumentou que os 3.000 que tinham sido registrados em cartório como sendo vítimas da doença e que o restante correspondia como aos que faleceram pelos seus sintomas, mas sem terem sido testados oficialmente para o coronavírus. No Chile, em 2021, onde a pandemia matou mais de 30.000 pessoas, realiza um dos processos de vacinação mais bem-sucedidos do mundo. Mais de 11 milhões dos 19 milhões de habitantes já receberam ao menos uma dose das vacinas. Dados do Chile. O Chile é o maior produtor de cobre no mundo. Esse país possui uma das economias mais desenvolvidas da América do Sul, porém apresenta, infelizmente, um alto índice de desigualdade social. O Chile é uma ex-colônia espanhola e alcançou sua independência em 1818. Os hábitos culturais do país foram influenciados pelos seus colonizadores, com destaque para a língua espanhola e a religião católica. Seu nome oficial é República do Chile. O Chile tem a extensão territorial de 756.950 km². Se localiza na América do Sul. Sua capital é Santiago. O seu clima é semiárido, mediterrâneo e subtropical. Seu idioma predominante é espanhol. Ele tem 3 principais religiões. A primeira é o cristianismo, o segundo é o ateísmo e o último são outras religiões não classificadas. A população é de 18.050.000 habitantes. Sua densidade demográfica é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Sua moeda é peso chileno. Seu produto interno bruto, PIB, é 282,3 bilhões de dólares. Oi, aqui é a Rafaela e agora eu vou falar um pouco sobre a economia do Chile. A economia chilena é bastante diversificada e tem na mineração um importante fonte de receita financeira. A nação é a 5ª maior produtora de cobre, além de possuir grandes reservas de minérios de ferro. A agricultura e a pesca também se destacam na economia nacional, pelo país ser um produtor de vinho. O Chile é um país mais industrializado da América Latina e algumas das suas principais atividades econômicas são a exploração de minérios, cobre, carbono e nitrato, os produtos manufaturados, processamento agroalimentar, produtos químicos, madeira e agricultura, pesca, vinhas e frutas.
Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura do Chile. O Chile tem como tradição as festas pátrias cada 18 e 19 de setembro, quando se comemora a primeira junta de governo de 1810. Nas fondas e ramadas, postos típicos, você poderá desfrutar as comidas típicas das empanadas, da xixa e do vinho tinto, assim como dançar cueca e cúmbia. Cueca é o nome do ritmo nacional do Chile, mas que também pode ser encontrado na Argentina, Colômbia, Bolívia e Peru. Seu tema não necessariamente é romântico, mas possui uma grande carga de galanteios durante a dança. Como vestimenta, eles costumam usar principalmente poncho e chapéu. E as comidas típicas, as mais populares, são curanto, ceviche, pastel de choclo e empanadas. Puxando um pouco mais para esse assunto de lendas urbanas, lá no Chile tem uma lenda que se chama Alicanto. É uma criatura mitológica da região norte e central do Chile. É conhecido como um pássaro maravilhoso à vista, incapaz de voar, que percorre as florestas e montanhas. Dizem que quem o seguir será guiado a infinitos tesouros, mas se o pássaro perceber que é seguido, ele conduzirá a pessoa de maneira errada, causando sua perda e morte. Oi, eu sou a Clarice e eu vou falar sobre como foi o Covid na Venezuela. A Venezuela, durante a pandemia do Covid-19, foi um dos países mais seriamente afetados, onde os níveis de nutrição de crianças menores de 5 anos já são comparáveis aos de locais mais pobres do planeta. O país, logo no início, não soube como lidar com a situação, e conforme o ritmo aumentava, as coisas foram piorando. O governo venezuelano se manteve ativo no programa de alimentação escolar e, com o início da pandemia, que fechou todas as escolas, entregou comidas em Caracas e nos estados de Mérida e Portuguesa. O país passa por falta de testes confiáveis e transparência de informações com a perseguição de quaisquer agentes que tentem relatar a questão do país. Com os sistemas de saúde caindo, foi causado fuga de cidadãos para outros países à procura de cuidados mínimos, o que fez com que a população da Venezuela fosse caindo muito. Os produtos de higiene se tornaram impossíveis de comprar, fazendo a prevenção do Covid quase não existir, e dentro de todas as condições miseráveis de vida, os números de casos do Covid aumentou muito, tendo seu recorde de maior casos diários como 2,32 mil infectados. E os hospitais durante a pandemia? Em março de 2020, 53% dos hospitais não tinham máscara para os profissionais de saúde. 92% não tinham protocolo de conduta com infectados nem áreas de isolamento respiratório. E a distribuição de vacinas durante a pandemia? A população venezuelana, segundo dados oficiais, 87% seria a porcentagem de venezuelanos imunizados, dado não corroborado pela Organização Pan-Americana da Saúde, que afirma que apenas 36% da população estaria com as 2 doses da vacina. A discrepância dos dados se deve ao fato que o governo venezuelano não diferencia a população que recebeu uma dose da população que recebeu o esquema completo da imunização. E por fim, a subnotificação continua sendo um problema do país, resultado da falta de testagem que a Venezuela se encontra desde o início da pandemia. Agora eu vou falar sobre os dados da Venezuela. Nome oficial: República Bolivariana da Venezuela. Gentílico: venezuelano. Localização: América do Sul. Capital: Caracas. Clima: tropical. Governo: República Presidencialista. Idioma: espanhol. Religiões: 88% cristianismo, 7% ateísmo, 5% outras. Densidade demográfica: 31 habitantes por quilômetro quadrado. IDH: 0,726. Moeda: boliviar soberano. Agora eu vou falar como é a economia da Venezuela. A economia da Venezuela passou, depois da Primeira Guerra Mundial, de uma essencialmente agrícola para uma economia centrada na produção e exportação de petróleo. A Venezuela tem uma economia voltada para a exportação e a atividade econômica é a exploração e refino de petróleo. Desde 2014, a economia do país está em forte recessão, com a redução de atividade econômica e aumento do desemprego e da inflação, além de um maior endividamento por parte do Estado, que não conseguiu colocar suas contas em dia. Agora, falando sobre a cultura da Venezuela. Pode-se dizer que ela é descrita pela contribuição dos povos tradicionais, sendo especialmente os povos indígenas e os povos carimbenhos.
O país tem como sua cultura estilos de dança, manifestações folclóricas e muitos gêneros musicais, sendo tudo isso em sua maioria marcado pelos povos indígenas e de sua região. Seus esportes culturais são beisebol, basquetebol e o futebol. Feijão, banana, frutas tropicais e peixes e milhos são comidas muito representadas no país. Agora eu vou falar sobre as lendas urbanas da Venezuela. Uma das lendas mais conhecidas da Venezuela é a La Sayona. É uma lenda representada pelo espírito vingativo de uma mulher que só aparece para homens que têm casos amorosos fora do casamento. O nome Sayona refere-se ao pano que o fantasma usa, que é um longo vestido branco semelhante à roupa de baixo medieval. La Sayona tinha originalmente o nome de Cacilda e era uma mulher muito bonita, e pensava ela também muito amada pelo seu marido, mas depois, de um dado dia, ela descobriu que andava traído com outra mulher. Então, movida por uma enorme loucura, matou seu marido e a respectiva amante. E além disso, ela amaldiçoava. Agora, falando sobre a história do Chile, eu vou comparar um pouco ela com a da Venezuela. Em comparação ao Chile, que foi ocupado por vários povos indígenas, foram colonizados pelos espanhóis e sofreram uma ditadura no século XX. Podemos supor que ambos países, Venezuela e o Chile, não têm o melhor histórico. Os humanos no Chile eram Historiadores e arqueólogos dizem que os primeiros humanos viveram no Chile de 10 mil a 15 mil anos atrás. Os grupos humanos no Chile eram nômades que foram sedentarizando-se à medida que seu estilo de vida foi se adaptando. O território chileno foi ocupado por uma série de povos pré-colombianos, dos quais se destacaram os atacameños, aimaras, onaus e xangos. Durante o começo do século XX, os incas procuravam se expandir para a região do Chile. A chegada deles ocorreu por toda a parte do norte e central do Chile, mas foi interrompido na região do Rio Maule. Ao sul do Rio Maule, iniciava-se o domínio dos mapuches, que resistiram e barraram o avanço dos incas. Os primeiros espanhóis que se tem registro passaram pela região em 1520, e os primeiros conflitos aconteceram em 1536, com os mapuches lutando contra os membros da expedição de Diego de Almagro. Em 1540, os espanhóis se estabeleceram, e isso foi quando a cidade de Santiago foi fundada pelos espanhóis. Isso causou diversos conflitos entre os espanhóis e os mapuches, e esse grande conflito foi conhecido como Guerra de Arauco, e os mapuches só foram realmente conquistados durante o século em que o Chile era uma nação independente. A colonização espanhola surgiu da criação da Capitania-Geral do Chile, e a independência chilena foi somente conquistada após anos de guerra. A Declaração de Independência do Chile ocorreu em 1818. A história do Chile, ao longo do século XIX, foi caracterizada por disputas políticas e governos instáveis. Nesse mesmo século, o evento mais marcante da história chilena foi o seu envolvimento em um conflito contra o Peru e Bolívia, conhecido como Guerra do Pacífico. A declaração de guerra dos bolivianos ocorreu em 1879. Tropas chilenas foram enviadas para a cidade de Calama, território. Durante os anos de confronto, o exército chileno, mais bem preparado, conseguiu conquistar as províncias de Antofagasta, território boliviano, Arica e Táchira, território peruano. Ainda, como desdobramento desse conflito, o exército chileno atacou e invadiu a cidade de Lima, capital do Peru. Assim, em 1883, Peru e Bolívia renderam-se e o Chile saiu vitorioso da Guerra do Pacífico. Como desdobramento desse conflito, o Chile conseguiu expandir seu território com novas regiões conquistadas, que eram ricas em nitrato e cobre. O cobre é até hoje o produto mais importante da economia chilena. A Bolívia, então, definitivamente perdeu sua saída para o mar após Antofagasta ser conquistada pelos chilenos. Durante negociações posteriores, o Chile negociou a devolução da África ao Peru. As relações do Chile com a Bolívia desde então são tensas, sobretudo pelo fato de Bolívia ter perdido seu acesso marítimo. A Bolívia, inclusive, adicionou à sua Constituição que a recuperação de uma saída para o mar é um objetivo de interesse nacional que deve ser realizado de maneira pacífica. Atualmente, existe um processo sendo tramitado entre as duas nações do Tribunal Internacional de Haia. A resistência dos mapuches à presença desses povos permaneceu com a chegada dos espanhóis na região durante o século XV.